Classista, sintonizando você a seus direitos. Água é vida, e vida não se desperdiça. Sempre que possível, aproveite a água de chuva. Você pode armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas ou na beirada do telhado. Essa água pode ser usada para regar plantas ou lavar áreas. Só não se esqueça de deixar os recipientes bem tampados para que não se tornem focos de mosquito da dengue. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito na rapaziada. Boa tarde, eu sou Orlando Souza e está no ar novamente o programa Nação Petroleira, na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviço do Ceará, FETRACE. O Nação Petroleira é um programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais. Convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras às 16 horas aqui na Rádio Classista pelo site www.radioclassista.com, pelas páginas do Facebook /Rádio Classista, Sindipetro Ceará Piauí e pelo aplicativo Rádio Classista que você pode baixar no Play Stores. Hoje, 22 de março de 2018, nós vamos conversar agora com Reginaldo Aguiar, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, Regional Ceará, que falará sobre a questão do gás no Brasil. Além dele, contamos com a participação dos diretores do sindicato dos petroleiros, João Bernardino e Emanuel Menezes. Inclusive, o Sindicato dos Petroleiros do Ceará, depois de 14 anos, se refiliou ao DIESE, Seção Ceará, nesses últimos dias. Reginaldo Aguiar, você pode esclarecer mais o que é o DIESE e o que vocês fazem? Boa tarde aos ouvintes do Nação Petroleira. Fico muito contente de participar aqui do programa de vocês e também com o anúncio de que o sócio fundador do DIESE no Ceará, que é exatamente o Sindicato dos Petroleiros, junto com um conjunto de outros, né, como o Sindicato dos Comerciários, como o Sindicato dos Economistas, Sindicato dos Assistentes Sociais, sindicatos bancários, né, sindicatos de vanguarda, né, no meio da década de 80, resolveram criar um escritório regional do DIESE no Ceará. E agora, depois de 14 anos, o Sindicato dos Petroleiros volta a fazer parte da nossa base no Estado, né? E como sempre, um sindicato de vanguarda, um sindicato bastante ousado e que tem uma trajetória no país de falar dos interesses de vanguarda, dos interesses nacionais. Não se tem como falar do Brasil sem falar da Petrobras. É um dos nossos símbolos nacionais. E nós estamos muito contentes de tê-los de volta, fazendo parte da nossa base. Bernardino, você pode esclarecer o governo Lula? O gás não subiu nenhuma vez, mas no governo ilegítimo de Temer tivemos vários aumentos. E o que deve a isso? O principal aumento do preço de gás nos últimos meses no governo Temer, houve um aumento abusivo que chegou no estado do Ceará
a 70,37% no mês de novembro de 2017. O gás de cozinha do governo da Dilma, em 2016, o preço nacional médio era de R$ 55,60. Hoje estão praticando uns valores de R$ 90 a R$ 100 em alguns municípios do Brasil. Reginaldo, o que está acontecendo que o gás e a gasolina estão oscilando tanto? Oscilando para cima, né? O que nós temos observado é que um marco inicial é 2015. Você tem uma elevação significativa, tanto do gás, quanto do gasolina, quanto do diesel, quanto do do etanol, né? E quando chega mais recentemente, principalmente em 2017, com a gestão do Pedro Parente na Petrobras, nós temos uma elevação significativa do gás butano, tá? Ele cresce mais do que todos esses outros indicadores. É preciso ser dito também que a cotação do dólar, ela cai nos últimos anos, ela se estabiliza, mas ela está em patamares bem menores do que ela estava em 2015. Era de se imaginar que o preço fosse cair, mas aí a política da Petrobras, né, dada pelo Pedro Parente, tem feito com que esse elemento tão básico, principalmente das populações de baixa renda, tenha se elevado tanto. É bom a gente frisar isso, porque, por exemplo, com o óleo diesel nós não estamos vendo a mesma pressão, né? Isso que é um insumo importante para o capital, que é o óleo diesel, nós não estamos vendo com essa mesma intensidade. Já o gás butano, que é altamente, né, o GLP, ele é extremamente importante para a população, esse está com variações extremamente altas, né? Por quê? Exatamente porque agora a política da Petrobras é de você ter no fabricante, você tem uma variação diária, tanto do preço da gasolina, quanto do preço do GLP, né? Aquela política anterior, onde a Petrobras segurava um preço da gasolina e do gás durante um tempo para evitar exatamente o repasse imediato e os seus efeitos inflacionários, com o Pedro Parente acabou. Agora a variação é diária e não se quer saber qual o impacto social que isso tem. E isso tem penalizado significativamente. Se imagine uma pessoa que tem criança em casa, precisa fazer alimento, precisa fazer mingau para a criança pequena que chora, e de um minuto para o outro o gás acaba e você tem que desembolsar R$100, R$80, R$70. É muito complicado, isso penaliza demais a população, né? E a gente não vê essa mesma comportamento, por exemplo, com o preço do diesel, né? Ele aumenta, mas agora ele está com o preço mais estabilizado, mais parecido com a cotação do dólar. E no caso do GLP, não. Emanuel, como a população pode e deve reagir contra o aumento do preço do gás? Estatizar é a melhor solução? Olha, companheiros, uma coisa que a gente estava, inclusive, comentando hoje antes de vir aqui para o programa, né? É essa situação de penúria que se encontra a população brasileira, né? Os índices da crise, né, estão chegando aí a atingir os lares de uma maneira cada vez mais cruel, né, e como sempre a parcela mais pobre da população vem sofrendo, né, de uma forma assim, mais contundente com toda essa situação. Hoje a gente estava... Voltando aqui, não sei se pegou aí comentário, né? No início do comentário, mas a gente estava falando sobre o impacto na população, no povão mesmo, né? Com relação a essa política de preços criminosa, essa política do Pedro Parente, né? Que é, na verdade, um representante dos interesses internacionais, né? dos interesses do governo Temer, e a população mais carente está pagando o preço. Então, nós estávamos comentando sobre a matéria do jornal A Verdade, né? A gente estava lendo
logo antes aqui do início do programa, sobre a situação de pessoas que, por não terem condições de arcar com esse preço absurdo do botijão de gás, ao preço que chegou, ao patamar que chegou, tem que escolher entre comer, né, e comprar o gás. Né? Então, voltando aí à época das cavernas, né? Voltando daqui a pouco vão ter que fazer o fogo lá, né? Ter aula com os escoteiros para aprender como é que faz o fogo também, né? E utilizando inclusive álcool. E é gritante aí o aumento dos casos de acidente com álcool nas residências, né? Em decorrência dessa situação das pessoas não terem condições de comprar o gás, né? Então, inclusive, essa situação tem levado as pessoas, mesmo já depois de serem acidentadas, retornarem a utilizar o álcool porque não tem condições. Não fazem isso ou não tem como passar o dia, né? Essa é a realidade que a gente está. Então, estatização, sim, né, é a ordem do dia, né, porque nós não podemos ficar refém dessa política aí do Pedro Parente, do Michel Temer, de entrega do patrimônio nacional, né, e nosso povo sofrendo, né, tendo recursos, sendo um país tão rico de petróleo, de gás natural como é o nosso país. Então, defender a Petrobras, aquele jargão dos petroleiros, né, defender a Petrobras é realmente defender o Brasil, né, e privatizar não é a solução, né, é a solução para aqueles setores que têm interesse direto, né, principalmente setores do estrangeiro que querem ver o Brasil aí na condição que ele está daqui para pior. Emanuel, você tem alguma pergunta a fazer a Reginaldo Aguiar? Eu queria, aproveitando aí para saudar, né, novamente o companheiro, mais uma saudação nesse sentido, né, de que a gente, agora o sindicato tem novamente aí um parceiro, que é o DIEESE, né, contamos aí com uma seção que auxilia a Federação Única dos Petroleiros, né, que é uma seção do DIEESE, que fica no Rio de Janeiro, que atende mais a questão das demandas nacionais, né? E a iniciativa do sindicato foi trazer para cá para a gente ter uma resposta local, né, para essas situações, esses questionamentos que nós temos aqui, de colocar a importância, né? Acho que a visão é essa, né? E a pergunta seria nesse sentido. O que é que o companheiro Reginaldo, né, vislumbra assim, de essa parceria entre o Sindipetro e o DIEESE projetar a importância, né, dessa atuação da Petrobras no estado do Ceará, na economia, né? Como é que ele vê essa forma da gente levar para a população, para a camada mais desinformada, né? Para aquelas que não têm acesso, que são pautadas aí pela mídia da Rede Globo. Qual a importância do DIEESE para a gente romper com essas informações que são tão maquiadas hoje pela mídia burguesa? Bem, pessoal, quando a gente vai falar sobre inflação, elevação de preço, que nós estamos tocando aqui, existem alguns indicadores, né? No caso do IPCA, a gente montou um gráfico e ele demonstra que de março de 2017 até agora, exatamente um ano atrás, as elevações do GLP têm sido absurdas com relação aos indicadores de inflação. Ou seja, a tendência geral da inflação do país tem uma tendência de queda, tá? Mas você observa que o GLP, como também a gasolina, estão exatamente na contramão. Ou seja, esses dois itens estão puxando a inflação para cima e, dependendo do setor da família, que dependa muito, por exemplo, famílias muito pobres, o preço do gás é extremamente significativo, diferente de famílias que têm uma renda maior. Para a gasolina, nós temos também o mesmo problema. Pessoas que dependem mais de gasolina, de ter que utilizar automóvel, etc., estão ficando com um peso desse elemento extremamente oneroso na sua distribuição de gastos, exatamente por essas elevações extremamente altas que estão sendo dadas pela nova política que a Petrobras está utilizando. Ou seja, isso é um desserviço ao país. A política anterior, onde você segurava mais esses preços, lá na frente, se o preço caísse, você segurava e recompunha margem de lucro da Petrobras. Isso não afetava o desempenho da empresa e isso sim fazia com que nós tivéssemos um vetor de oscilação de preço na economia do tamanho que nós estamos tendo agora. Então, isso é uma privatização da Petrobras e fica se imaginando como é que nós vamos ficar quando, se Deus defenda, a Petrobras venha a ser privatizada e nós fiquemos absolutamente à mercê de pressão de mercado. Como é que fica exatamente as populações mais carentes, as pessoas que são mais dependentes
de produtos essenciais como o que a Petrobras produz. Nesse sentido, o Diese, junto com o Sindipetro, nós estamos elaborando alguns indicadores, tanto com relação à produção, quanto emprego, quanto royalty e variação de preço desses elementos, exatamente para a gente estar divulgando aqui nesse programa e informando a população da importância que tem por defender uma estatal como a Petrobras, com a importância que ela tem para a vida das pessoas. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Bernardino, você tem alguma pergunta a fazer, Reginaldo? Eu queria agradecer o Reginaldo e o Diese, e ao mesmo tempo, ele já acabou de falar sobre o gás aí, essa coisa está corroendo a população, principalmente no nosso estado, que é um estado pobre, e que nós precisamos que os parlamentares que são ligados ao PT e outros partidos venham ao nosso encontro para defender essa matéria que é tão importante para a população carente. Eu agradeço o Reginaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Agora vamos dar um rápido intervalo com a música de um compositor local, Marcelo Caxlan, que iniciou sua carreira musical na banda Poesias de Concreto, banda de rock independente no final da década de 80. Desde 1998 faz parte da banda Salt, que realiza um trabalho de cultura baseado na obra de Raul Seixas. Escute seu primeiro trabalho autoral, Da Flor, o Amor. Música de Marcelo Caxlan. Hoje sonhei que havia um outro mundo, um outro tempo. Eu acreditei, fui ao delírio, me fiz chorar todos os segredos, mas no instante em que sonhava, pude sentir todo o desejo de mudar o que estava errado, de tentar de um outro jeito. É que a chuva não deixou, não. Acordei com a solidão de tudo que sonhava. Procurei, fui relembrar só os vestígios de todo sentido, mas o tempo não esquece, não. Tudo que se fez, vou mudar antes que eu me esqueça. Vou tentar antes que eu me esqueça. Vou mudar, não vou desistir, não. Não vou desistir, não, 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 não. Não vou desistir, não, não. Rádio Classista, sintonizando você a seus direitos. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito na rapaziada
Banqueiros lavam dinheiro do tráfico e do crime organizado. Jornal A Verdade. Sem enfrentar as verdadeiras causas do aumento do tráfico de drogas e da criminalidade, nem seus vínculos com o capital financeiro, a intervenção do Exército no Rio de Janeiro vai fracassar. É uma hipocrisia falar em combater a violência e a criminalidade sem enfrentar os grandes capitalistas e banqueiros que lucram com o tráfico de drogas. Um levantamento realizado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados aponta que o narcotráfico fatura 15,5 bilhões por ano no Brasil. Pois bem, será que todos esses bilhões ficam guardados em colchões nas favelas do Rio de Janeiro ou o tráfico tem uma generosa parceria com o sistema financeiro? Mais precisamente com os 3 maiores bancos privados do país, que juntos lucraram nada menos que 47 bilhões no ano passado. Manuel, você tem algum comentário a respeito de Marielle? Bem, eu acho interessante aí o Orlando citar, né, o caso da Marielle relacionado a essa questão da intervenção militar. Um fato lamentável aí que já está sendo mais que debatido, né? Já tivemos aqui na capital mesmo, aqui em Fortaleza, já 2 manifestações, se não me engano, né? E seguindo aí uma agenda nacional de mobilizações, de movimentos sociais, né? De trabalhadores, trabalhadoras principalmente, né? Já que era uma representante aí de um movimento muito bem organizado, né? Um movimento que luta pelo direito das mulheres. Inclusive, falando em direito das mulheres, nós estamos no mês de março, não é isso? E o programa, inclusive, foi idealizado aí pelos nossos coordenadores, né? Já para começar no mês de março, especialmente na data do 8 de março, nós temos esse fato lamentável, né? Uma execução de uma lutadora que ganhou uma repercussão internacional. E nós estamos vendo aí diversas manifestações, principalmente em defesa da imagem, né, da lutadora Marielle Franco. Né? E claro, como sempre, algumas manifestações, né, de indivíduos que querem a todo custo manchar o nome dessa guerreira, né? Como é o caso recente aí da desembargadora, que tem produzido diversas falsas notícias aí, a exemplo de muitas outras, né, para deturpar a imagem, né, da Marielle Franco. Então, é um assunto complexo, né, que a gente poderíamos dedicar aqui um programa todo, né, sobre essa problemática aí da intervenção militar, né, quando a gente tem, inclusive, aí fortes indícios, né. Não temos, na verdade, dúvidas do lado de cá, né, mas está sendo apurado, como sempre, para seguir aí os trâmites legais, né, da causa da morte da Marielle. Mas não temos dúvidas de que essas milícias, né, as quais ela denunciava por conta da sua atuação violenta nos morros, foram aí os mandantes e os executantes desse crime lamentável, né? Então, juntar essa notícia aí com essa questão da intervenção tem tudo a ver, né? Então a gente poderia começar também, né, falando aí sobre essa questão da intervenção do ponto de vista das reais causas, né, do que foi essa intervenção, do papel das Forças Armadas ao longo da história do país, né, nesses momentos assim cruciais, para defender os interesses das elites, né, os interesses dos banqueiros, os interesses da classe que sempre oprimiu o povo brasileiro. E essa matéria, ela ressalta bem aí o papel de todo esse esquema, né, dos banqueiros. Eu achei muito interessante o título da matéria, porque fala da questão do envolvimento dos bancos, né? O que quem pode estar escutando, né, e pode estar perguntando o que os bancos têm a ver com intervenção militar, né? O que banqueiros, o que grandes empresários, né? Essas empreiteiras têm a ver com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas, né?
que tem a ver com essa intervenção que está acontecendo no Rio? A resposta é que a gente pode abordar, assim, do que nós temos visto ao longo da história do país, né? É que o Exército, as Forças Armadas em geral, elas servem a interesses, né, de grandes capitalistas. Então, no caso, nós temos aí uma situação bem... para exemplificar esse plano aí das Forças Armadas, como a matéria coloca, para ajudar o governo Temer, puxando lá para os áudios que foram vazados, né, na conversa lá do conterrâneo Sérgio Machado, né, infelizmente, que foi presidente da Transpetro, né, empresa aí que faz parte do sistema, né, da qual eu sou funcionário também, sou empregado, né, uma empresa que inclusive está agora à mercê do plano de desinvestimento do Pedro Parente. E nos áudios lá, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, conversando lá com o seu comparsa, né, o Romero Jucá, ministro do Temer, mostrou bem a que servem as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, segundo o áudio dele, ele falava que o Jucá, né, tinha conversado com os generais sobre essa situação toda do golpe, do impeachment, né? Do impeachment da Dilma, enfim, e que os generais estavam do lado deles, estavam inclusive monitorando diversos movimentos sociais que pudessem agir contra, né, essa situação toda que foi desenhada, né, que foi o golpe parlamentar, né, o golpe jurídico parlamentar na presidente eleita, para atender essa agenda, né, colocada aí na ordem do dia, né? Então, as Forças Armadas totalmente coniventes, né, apoiadoras aí do PMDB, né? O áudio do Jucá, nenhum general se pronunciou contrário a isso, né? Esse áudio foi notícia nacional, vazou, aliás, foi entregue pelo Sérgio Machado, né, para salvar a pele dele, diminuir aí os anos de pena dele na delação premiada, né? E não vimos por parte das Forças Armadas aí um rechaço veemente, né? Considerando a honra das Forças Armadas, né, em associar sua imagem a políticos corruptos, né? Pelo contrário, né? Nós percebemos o silêncio total, né, dessa parte das Forças Armadas que foram citadas, o alto comando das Forças Armadas, né? Então, quem cala consente, né? E sabemos que eles sabem muito bem recorrer à mídia, né, quando eles se sentem ameaçados, quando sua imagem está sendo aviltada, né? Eles ficaram muito quietinhos, muito calados. Então, casa direitinho aí com essa ação, como alguém gosta de dizer, né, uma ação de midiática, né, uma atuação no Rio de Janeiro, né, que não está atualmente com os números que justifiquem, né, frente a outras cidades, uma intervenção militar, mas que é a capital do Rio que é a capital de um estado importante, né, uma cidade que é palco, né, de visitas turísticas, né, palco do carnaval, enfim, uma cidade que é conhecida até erroneamente lá fora como sendo a capital do Brasil, né? Então, para dar uma repercussão e salvar o governo Temer, assim como eles ajudaram a garantir o golpe, né, as Forças Armadas estão atuando nesse sentido, né? É uma pirotecnia, né, como dizem alguns, para ajudar o governo Temer, né, a manter essa agenda dele, né? Ou será que nós ouvimos aí as Forças Armadas estribuchando de alguma forma quando falaram entregar a base de Alcântara, né? Aquela base que nós sabemos lá no Maranhão, que é uma base estratégica para lançamento de foguetes, que pertence aí às Forças Armadas e que está sendo entregue para forças militares estrangeiras, né? E as Forças Armadas em geral não dão um pio, né? Então, eles sabem falar grosso lá com o cidadão do morro, né? Com o pretexto de que estão intervindo para acabar com o tráfico, né? Quando, na verdade, os grandes chefes do tráfico estão lá, como os Perrella, né? Que foram pegos lá com a boca na botija, lá com a boca no pó, né? O nariz no pó, né? No helicóptero, no caso do helicóptero do pó, com 500 quilos de
pasta de cocaína, né? Não sei nem quanto isso aí pode ser desdobrado e quantas toneladas isso aí pode ser desdobrado aí de cocaína. E a fazenda lá dos Perrela é um centro de distribuição de drogas, né? E nós realmente não vimos uma atuação do governo federal, uma atuação do Exército, né? Para atacar as fontes, né? Nós vemos sim uma ação contra o povo pobre, né? Dos morros, né? Puxando a mochila dos cidadãos, tirando foto, né? Inclusive infringindo aí vários direitos humanos. E era com relação a essa atuação da Marielle, né? Que eles tinham muito medo, né? Falava-se inclusive numa comissão da verdade para investigar esses casos de violação dos direitos humanos nessa intervenção militar, né? Então a gente poderia falar aqui a tarde toda aqui sobre essa questão, um tema específico, né? Estamos nos aproximando aí de uma data muito comemorada como a Revolução, que na verdade foi o golpe militar de 64. E estamos já em 2018, enquanto nós vemos alguns países aqui da América Latina, como a Argentina e o Uruguai, colocando na cadeia aí os seus torturadores da época do regime militar, aqui nós temos anacronicamente uma intervenção militar, né, de um setor, de uma instituição que tenta-se, né, colocar como uma instituição respeitadíssima, mas que nós estamos vendo diversos tipos de denúncia, claro, abafado por eles, que mostraria a honestidade, né, a isenção dessas forças, como no final do ano passado, né, divulgado pela UOL. Eu vi uma matéria onde se falava de desvios, né, dentro dos quartéis, até peças de tanque eram desviadas por militares, né? Nós vimos o caso aí de estar com, acho que deve estar com uns 3 anos mais ou menos, vi uma matéria em que a polícia tinha apreendido um caminhão do Exército transportando 500 quilos de maconha, né? Desvio de munições dos quartéis para o tráfico, né? Nós vemos aí a atuação das Forças Armadas, né, supostamente para combater o tráfico, né? Quando na verdade a gente se pergunta como é que entra tanta droga pelas fronteiras, né? Como é que entra tanto armamento pelas fronteiras, e aparentemente a solução do governo, né, tá em combater lá no morro, né? E isso não é a realidade, né? Lá no morro tem cidadãos, né, que estão sendo oprimidos e gerando toda uma propaganda para o governo Temer, né, que garantiu aí a pauta dos empresários através da reforma trabalhista, né, quer empurrar de qualquer jeito essa reforma da Previdência para os trabalhadores, para a gente pagar a conta dos bancos, né, como Itaú, como Bradesco, né, que financia aí a campanha desses partidos que estão aí, e garantir o que está sendo feito aí, né, pelo governo. E a morte da Marielle vem como um tiro, na verdade, aí no papel dessa intervenção, né? Porque cada vez vai ficar mais claro, né, qual a intenção real do governo e qual a intenção do alto comando das Forças Armadas, do Exército particularmente, aí, em defender esse governo que está fazendo tão bem para os empresários, né, que está massacrando a classe trabalhadora, né, com essas reformas e com a entrega do patrimônio nacional, né? Não faz sentido a gente ver aí essas Forças Armadas falando em defender a soberania nacional, né, quando tem um vídeo do general Mourão, um grande entreguista que acabou de se aposentar, né, foi para a reserva agora. Tá aí para quem vê, o cara nem esconde, né? Aqueles que dizem que os representantes das Forças Armadas são nacionalistas, que defendem a soberania nacional. Tá lá no YouTube para quem quiser ver, colocar o discurso dele na maçonaria, um trecho lá onde ele diz que tem que acabar com esse negócio de que a Amazônia, a gente não pode passar ela para os investidores estrangeiros, tem que entregar mesmo, né? Vamos entregar a Amazônia, né? Ou seja, um general de farda ainda estava na ativa dizendo que não tem problema em entregar a Amazônia, né? Pode entregar a nossa água também, faltou ele dizer, né? Como estão fazendo agora, daqui a pouco vão se aproximar daqueles aquíferos aqui do país, um país tão rico em águas, né? E sabemos aí dessa crise que nós vivemos da água aqui. E um general entreguista desse, aplaudido, né? Vestiu o pijama dele, foi para a reserva como um grande nacionalista, um grande defensor do patrimônio nacional, né? Vejam bem quem são esses representantes, quem é o alto comando. Entreguista, só totalmente subserviente
aos interesses dos Estados Unidos e dizendo que podem vir buscar a Amazônia que a gente entrega, né? Esse é o quadro das Forças Armadas, dos comandantes das Forças Armadas que nós temos aqui, né? Então, era bom que esses setores aí, que são a minoria, que pedem o retorno dos militares, conhecessem melhor quem é que eles estão defendendo, né? Não é pelo simples fato de vestir uma farda que o cara vai defender os interesses da nação, né? Muito pelo contrário, né? Acho até que esses caras têm algum fetiche com o homem de farda, né? Basta o cara estar fardado que ele simplesmente se derrete todo, né? Não tem nenhum tipo de senso crítico, saber quem é o cara, né? Por trás daquela farda ali tá um cara como qualquer outro, pode ser um indivíduo extremamente corrupto, se aproveitar da sua posição e ser extremamente entreguista, como é o general Mourão aí, que representa muito bem esses setores, né? E que hoje está lá gritando de pijama na reserva, né? Nós temos também diversos exemplos aí do que é a grande defesa das Forças Armadas do Patrimônio Nacional, quando foi o leilão de Libra, em que os militares, as Forças Armadas foram chamados para reprimir os movimentos sociais que estavam querendo impedir o leilão, né, de um campo com bilhões de barris aí descobertos pelos trabalhadores da Petrobras, né, sendo leiloado, entregue aí a preço de banana para o estrangeiro. E onde é que estavam as Forças Armadas? Estavam lá do outro lado para garantir o leilão, né, para garantir a entrega do patrimônio nacional, enquanto os movimentos sociais, que são os marginalizados, né, estavam lá para defender os interesses lá no leilão que aconteceu no Rio de Janeiro, leilão de entrega do campo de Libra, né? Essa é a situação, essa é o exemplo, né, de defesa da soberania que as Forças Armadas dão para a gente, né? E que nós estamos vendo aí bem materializado na intervenção do Rio, né, que nós sabemos a que interesse atende, né? E o caso da Marielle aí está totalmente relacionado. Nós vamos denunciar muito, vamos ver muitas denúncias ainda. Estamos ainda no mês das mulheres, né, o mês de março, né, homenagear aí as grandes companheiras, né, que fizeram e fazem toda a diferença aí na luta, né? E seguiremos aí realmente com essa pauta para a gente tentar reverter o que está acontecendo no nosso país, né? Então está tudo relacionado aí, muito bem colocado pelo jornal Verdade, essa questão da matéria, do título da matéria, né? Banqueiros relacionados com intervenção militar, né? Relacionados com o tráfico de drogas, relacionados com lavagem de dinheiro. Nós soubemos aí de um caso que foi admitido pelo próprio banco HSBC, né? Com relação à facilitação de abertura de contas, né? Por traficantes para lavar dinheiro, né? Em paraísos fiscais, enfim. É um grande crime que é cometido, né? É um crime que é sustentado aí pelas forças armadas, inclusive, né? E por todo esse sistema que nós vivemos aí, que é um sistema capitalista e serve para isso mesmo. Em último caso, é defender pela força das armas, né, o direito dos banqueiros e dos grandes empresários, né, dos capitalistas, de explorar o povo, de continuar com essa situação aí em que nós estamos cada vez mais sendo massacrados, né, com essa política bem representada no governo Michel Temer. Continuando com as notícias da semana, planos de saúde devem 2 bilhões ao SUS. Os planos de saúde acumulam há anos uma dívida com o Sistema Único de Saúde que só cresce. De acordo com a Lei 9.656/98, é cobrado ressarcimento ao SUS toda vez que um paciente é atendido na rede pública para um serviço que poderia ser realizado na rede suplementar, quando este é contratante de um plano de saúde. É um instrumento de justiça contábil, criado para evitar que os planos se sintam motivados a se desobrigar de coberturas e enviar seus pacientes ao SUS, afirmou Mário Schaeffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, em entrevista à Folha de São Paulo em agosto de 2016. Brasil de amanhã: gás, petróleo e política fiscal para desenvolvimento com inclusão.
uma política fiscal redistributiva que ataca as estruturas da desigualdade social, com ênfase na implementação de estrutura social que tenha capacidade de atuar como motor de desenvolvimento e os caminhos a serem seguidos pela Petrobras, com aumento da produção do pré-sal em contexto de crescente financiarização do setor e o gás natural funcionando como ponte para um futuro com energia limpa e renovável. São alguns dos temas da série O Brasil de Amanhã, que você acessa no site fup.org.br. Elaborados por economistas a pedido do Instituto Lula, os textos buscam aportar novos horizontes para o desenvolvimento econômico do país, nas mais diversas áreas, e que transcenda o receituário neoliberal que vem sendo aplicado atualmente com pífios ou negativos para o consumo da população. Aliás, para o conjunto da população, em benefício de uma pequena parcela de mercado. E essas foram as notícias da semana, que atualizam vocês do que acontece de mais importante na categoria do Ceará e no Brasil. No próximo bloco teremos um momento cultural. Você conhecerá a história de Evaldo Gouveia. Rádio Classista. Comunicação, música, cultura e seus direitos. Só por mais um segundo, cantar a noite toda, vem conhecer meu mundo, beijar a sua boca e velejar sem rumo. Mas parecia que era algo muito bom que vai acontecer. E te quero para a vida toda. E quem sabe apenas por mais um segundo. E quem sabe pela vida inteira. Deixe o tempo fluir, só tanto faz. Espero o sol baixar, só por mais um segundo. Tocar a noite toda, vem conhecer meu mundo. Tirar a sua roupa e velejar seu mundo. Mas parecia que era algo muito bom que vai acontecer. E te quero para a vida toda. E quem sabe apenas por mais um segundo. E quem sabe pela vida inteira. Deixe o tempo passar e tenho a vida toda. Mas quero algo de bom. Quero mais é ser seu irmão. Quero ser seu irmão. Quero ser seu irmão. Quero ser seu irmão. Quero ser
acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Aqui no programa Nação Petroleira, gostaria de ouvir as observações sobre a situação da Fafem com o senhor Emanuel. É um tema que a gente pode falar também nos próximos programas, né? São muitas notícias aí sobre esse desinvestimento da política do Pedro Parente. A mais recente aí é a hibernação das Fafens, né? Chama hibernação, que é um processo de parada da unidade, né? Para uma posterior fechamento ou venda, né? Como aconteceu aqui com a nossa usina de biocombustíveis. E aí nós temos essa notícia aí, né? A Fafem Mato Grosso, Fafem no Paraná sendo vendidas, né? E a de Sergipe e a da Bahia sendo hibernadas, adotando a cartilha do desinvestimento, da privatização e da entrega do patrimônio nacional, né? Uma atitude aí, uma decisão inexplicável, na verdade totalmente explicável, né? Corrigindo do Pedro Parente por conta do mercado em expansão, que é o mercado de fertilizantes, onde não se justifica essa saída da Petrobras desse mercado, né? E nós questionaremos isso aí, temos audiências públicas para fazer, né? Chamar a direção da Petrobras para se explicar por que ela está fazendo esse tipo de desinvestimento quando o mercado está totalmente favorável a esse setor, né? Então, simplesmente, o Pedro Parente está retirando a Petrobras desse setor tão importante para o desenvolvimento econômico. Bernardino pode também falar aí sobre essa situação. Fechamento das Fafens no Brasil e a venda delas, o que vai acarretar é o preço na agricultura, do agronegócio, porque as Fafens brasileiras, elas detêm quase 40% dos fertilizantes que são produzidos no país. Há muito tempo deixamos de comprar vários fertilizantes em outros países. Nós temos a nossa Fafem aqui no Brasil. Isso é um desserviço à pátria brasileira, o que o Parente está fazendo. Esse cidadão tem de ir para a cadeia, de alguém sair daí da presidência da Petrobras. Porque o que esse cidadão está fazendo com a Petrobras é tudo mentira dele. Ele tem raiva dos petroleiros. Meus amigos petroleiros, vão para a rua que esse cara está querendo acabar com a nossa empresa. Muito bem, Bernardino. Então, só ver algumas observações aí, Orlando, com relação a isso. Nós trataremos, podemos abordar talvez no próximo programa, inclusive o resultado também da Petrobras, que foi divulgado aí para a mídia, né, divulgado um prejuízo. E esse prejuízo nós precisamos esclarecer para a sociedade que a culpa disso tudo, né, é esse modelo de gestão que a Petrobras está entregando o refino, né, o setor estratégico, Bernardino, que a gente pode abordar esse tema com mais propriedade, com dados, né, inclusive o pessoal do DIEESE e do INEEP, né, que foi o Instituto de Estudos Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aí criado pela FUP, a Federação de Petroleiros, né, onde nós temos aí um embasamento através de especialistas do setor sobre essa situação, né, em que a Petrobras está servindo para atender os interesses estrangeiros, né? Então, um desinvestimento criminoso, né, como o Bernardino falou. Se aqui fosse um país com governantes sérios, esse Pedro Parente já estaria na cadeia, né? Pelo que ele tem feito com o nosso patrimônio, com a nossa Petrobras, né? Só o fato dele estar retirando a Petrobras de setores estratégicos que tem previsão, né, de crescimento, claro, colocado por qualquer pessoa que, inclusive que não seja da área, só acompanhar o cidadão brasileiro que sabe, né, da produção brasileira
que o Brasil tem, a importância que o Brasil tem frente ao cenário internacional da produção de alimentos, sabe que esse ramo de fertilizantes ele é extremamente promissor, né? É um setor que cresce e a Petrobras está simplesmente sendo privada, né? Como ela está sendo privada também de operar o pré-sal, né? Enquanto outras estatais no mundo, né, estão se fortalecendo, comprando os ativos da Petrobras que ela está entregando de bandeja. Aqui a solução do Pedro Parente é entregar a nossa empresa para o estrangeiro, né? Decorrência disso que a gente está vendo aí é a situação, né, do gás de cozinha mais caro, as pessoas sem ter condições de comprar o gás de cozinha, né? Eu falo também do combustível aí que está para quem utiliza o seu automóvel, né, oscilando conforme o mercado internacional, né? E é uma política criminosa que a mídia não vai divulgar. Então é nosso papel aqui, né? Parabenizo a todos aqui os idealizadores da rádio, né? Um canal que a gente tem para fazer essa denúncia, né? E os sindicatos petroleiros aqui, o Sindipetro Ceará, inclusive, está fazendo uma pesquisa com a população brasileira, né? Para saber com a população cearense, fortalezense, para saber se os cidadãos aqui são favoráveis ao que está acontecendo, são favoráveis à entrega, né? Se for consultar a população brasileira, em geral, eles são contra o que está acontecendo, né? Mas, como faz parte da agenda golpista, como faz parte dessa grande oportunidade que eles têm agora em mãos e não querem largar de forma alguma, eles vão avançar com esse projeto, né? E se nós, petroleiros, não conseguimos aí o apoio da sociedade, se nós não saímos às ruas, se nós não esclarecemos a população, que é o papel dessa rádio aqui, né? Que os sindicatos petroleiros estão cumprindo com esse papel, né, de conversar com os trabalhadores nas ruas, de falar sobre a importância da Petrobras, nós vamos ver o desmonte nacional ainda pior, né? Então é necessário, com relação a esses desinvestimentos, né, nós, enquanto petroleiros, né, unimos o máximo de aliados, de forças contra o que está acontecendo. Nós temos aqui anunciado já um leilão, onde teremos o fechamento provável da Fazenda Belém ou a venda da Fazenda Belém, né, um setor, uma área importante de produção de petróleo em terra aqui no estado do Ceará. Nós temos aí as plataformas, né, 5 áreas ali em Paracuru, também previstas nesse leilão, ameaçadas aí de entrega, né? E a mídia divulgando isso, né, com uma grande vantagem para o Estado, porque vai gerar empregos, né? Isso não representa geração de emprego de qualidade, isso representa um grande negócio, um negócio extremamente promissor para esses setores do estrangeiro, né? Como é o caso do governo do Ceará, que quer fazer aqui uma refinaria sem a participação da Petrobras, em parceria com a China, né? Então essa é uma questão que nós podemos abordar aí com mais detalhes em outros programas. Passar aqui para o Bernardino também fechar o comentário dele. Uma notícia muito importante do nosso programa Nação Petroleira é que a partir de abril os ouvintes poderão ligar para a rádio para participarem. Nós estamos nos estruturando para, a partir de abril, os ouvintes da Rádio Classista, no programa Nação Petroleira e outros programas da Rádio Classista, poder ligar para aqui para a rádio e participar dos programas. Uma boa tarde para todos, muito obrigado. Ok, obrigado ao Emanuel com suas considerações, Bernardino também com suas considerações bem firmes a respeito da extinção que quer fazer da FAFEM. Muito obrigado a todos. E até o próximo programa. Agora vamos fazer o bloco, né? A parte cultural. A nossa parte Rádio cultural Classista, com o Evaldo Gouveia. Dos seus direitos. Boa tarde a todos. Quem vos falar é Bernardino, da Rádio Classista. Hoje, na parte cultural da rádio, vamos homenagear esse cearense, Evaldo Gouveia, que já tem umas 700 músicas cantadas por vários cantores. Formou em 1950 o Trio Nagô com Mário Alves, seu alfaiate, e Paminondas de Souza, seu colega de boemia.
Após representar o estado do Ceará no programa Seta Alencar da Rádio Nacional, o grupo foi contratado pela Rádio Nacional do Brasil e posteriormente pelas boates Vogue, Rio de Janeiro e o A de São Paulo. 2 anos depois, iniciaram um programa semanal na Rádio Record São Paulo, que durante pelos 5 anos seguintes. Este foi a Nação Petroleira, parte cultural. Vamos ouvir uma música desse grande compositor cearense de Iguatu, chamado Evaldo Gouveia. Sentimental eu sou, só cachaça de mar, cachaça de eu sou assim, porque assim é na minha país. Oh, bebê, as músicas que eu fico a cantar. Beleza, por isso é que se diz: o Evaldo é tão sentimental, falta é trato. Romântico é sonhar. Romântico é sonhar. Eu sou como eu fiquei, cada vez sentimental, sentimental eu sou. Vamos cantar. Porque assim é da minha Esse foi o nosso segundo programa Nação Petroleira. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Até lá. Apresentação: Orlando Souza, jornalista responsável, Natan Camelo. Produção: Carlos Augusto. Técnico de som: Orenilton Vidal. Diretor de comunicação: Fabrício Pontes. Idealizador: João Bernardino. A técnica da FETRACE, Rádio Classista, é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores e Empregados do Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Presidente: Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa: Luiz Neto. Técnico responsável: Orenilton Vidal.